Vamos então para Lucas capítulo 18, em nome de Jesus. Quem está feliz, dá glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus. Foi fraco, para Jesus tem que ser melhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Lucas capítulo 18, vamos lá, versículo 1. Lucas 18, capítulo 1. É o texto hoje aqui da mensagem de Deus. Diz assim, todos acharam? Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem contou essa parábola? Jesus. Nós vamos ver que parábola é essa. E Jesus estava falando aqui a respeito da pessoa orar sempre e nunca desfalecer. Por quê? Jesus sabe que tem pessoas que começam uma oração e depois desfalecem, desanimam. Por exemplo, tem pessoas que fizeram um pedido a Deus, uma oração a Deus, e como não aconteceu ainda a resposta, ela desanimou, ela desistiu. Por isso que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 4, versículo 2, perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Por isso que a Bíblia diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz que nós devemos orar com todas as orações e também perseverar em oração. Amém, pessoal? Mateus 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então tem vários exemplos na Bíblia sobre perseverar em oração. Outro caso, Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é importante a gente perseverar em oração. Se Deus te deu uma palavra, se Deus fez uma promessa para você tem que perseverar, você tem que insistir naquela oração. E Jesus faz essa comparação, porque a parábola é uma comparação daquilo que acontece na vida. Aí ele fala a respeito de uma viúva, de um juiz. Então, continuando, diz o versículo 2: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Então, voltando aqui, esse homem tinha estado, tinha poder naquela cidade. Aquele homem era conhecido como um homem muito injusto. Aquele homem não respeitava a Deus, não temia a Deus. E se ele não respeitava a Deus, não respeitava a palavra, não se preocupava com o seu futuro. E ele também não respeitava os homens, ele não tinha pena dos homens, ele não tinha dó dos homens, ele não queria nem saber, pessoal, das pessoas. Ele era muito ruim, ele era muito injusto. E Jesus fala aqui também a respeito de uma mulher, no versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Irmãos, essa viúva é interessante, porque se a gente entender no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, na antiguidade, as mulheres viúvas, elas não tinham assistência social que tem hoje. Como por exemplo, o marido faleceu, tem o direito à pensão. Naquela época não, ela não tinha essa assistência. A Bíblia diz, se você ler Timóteo capítulo 5, primeira carta de Timóteo 5, o apóstolo Paulo fala que a igreja, o povo deveria honrar as viúvas, as que verdadeiramente eram viúvas, porque quando o marido morria, elas ficavam desamparadas se não tivessem filhos, pessoal. Olha que coisa, se não tivesse alguém por elas, irmãos, elas ficavam desamparadas. Você se lembra, se não me engano, é segundo livro de Reis 4, que diz a respeito de uma mulher que estava para perder os seus 2 filhos como escravo, porque o marido morreu, ela ficou viúva e ficou desamparada, sem condições nenhuma, que dá a entender que seus filhos eram pequenos, ou adolescentes, e ela não tinha condições de pagar a dívida. Olha que situação, só que Deus fez um grande milagre. Amém, pessoal? Então, na época, a viúva, era diferente das de hoje. Hoje a viúva tem pensão, tem assistência social, tem cuidado ali da família. Naquela época não. Se o filho ou neto, ou o pai, ou alguém da família não quisesse cuidar dela, irmãos, ela ficaria desamparada. Imagine essa mulher. E eu fico imaginando quando ela comentou com alguém: olha,
eu vou até aquele juiz, eu vou pedir para aquele juiz julgar a minha causa. Eu fico imaginando as pessoas daquela cidade, o que você vai fazer lá? Ele não respeita a Deus, ele não respeita a palavra, ele não respeita homem algum. Você acha que ele vai te dar atenção? Mas nem advogado você tem, você não tem condição nenhuma financeira, entre aspas, você não tem como molhar a mão dele, porque tem gente que é injusta, né? Irmãos, coisa séria. Já pensou se ela tivesse dado ouvidos, irmãos? Mas ela não deu, não, vamos ver aqui depois. Essa mulher foi e não deu ouvidos, não. Foi até ele e falou: você tem que fazer justiça contra o meu adversário. Porque ela conhecia a palavra de Deus, que depois você confirma lá, Salmo 68, versículo 5, que pai de órfãos e juiz de viúvas é o Senhor no seu lugar santo. Ela sabia que o Senhor é um justo juiz, juiz das viúvas, pai das viúvas. Amém, pessoal? Em nome de Jesus Cristo. Ela acreditava nessa palavra, ela cria nessa palavra. É claro que ela sabia também que quando o ímpio, né, governa, o povo geme, o povo suspira. O povo daquela cidade suspirava, irmãos, pela maldade desse juiz. Só que essa mulher, irmãos, falou: você vai fazer justiça contra o meu adversário. Eu não sei qual era o adversário dela, mas nós sabemos, irmãos, o nosso. No mundo espiritual nós sabemos quem é o nosso adversário. Está escrito lá em 1ª carta de Pedro 5,8, que diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o 9 diz: a qual resistir firmes na fé, porque essas mesmas aflições se passam sobre todas as pessoas do mundo. Você conhece o seu adversário. O seu adversário pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser uma amarração, pode ser um problema conjugal sentimental, um problema familiar. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o seu adversário. Mas, irmão, se você chegar diante do justo juiz e falar para ele: Senhor, faça justiça contra o meu adversário, ele vai fazer, irmãos. Amém, pessoal? Glória a Deus, pessoal. E a Bíblia diz no Êxodo 23, 22, que é lindo. Deus fala lá: se vocês ouviram a minha lei, a minha palavra, guardar os meus mandamentos, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Oh, louvado seja Deus. Amém, pessoal? Então, quando a gente anda na palavra, a gente ouve a palavra, obedece a palavra, você pode ter certeza, o adversário se levantou, ele vai encontrar um adversário poderoso que estará do nosso lado, Jesus Cristo, nosso advogado fiel. Amém, pessoal? Aí diz a palavra, que é tremendo aqui, diz assim no versículo 4: e por algum tempo não, o que ela falou? Façam-me justiça contra o meu adversário. O juiz, por um tempo, ele não quis. Eu não sei quanto tempo durou, irmãos. Por um tempo ele não julgou a causa dela. Se ele não respeitava a Deus, irmãos, não temia homem algum, ele nem se importou, ele não teve pena dela, e ela estava lutando pelos direitos dela, mas ele recusou, irmãos. Coisa séria. Ela poderia ficar chateada, revoltada com aquele homem, contra o seu adversário, que aqui, falando agora do lado humano, ela poderia ficar com raiva da pessoa, do adversário, ela poderia ficar com raiva do juiz, mas não, irmãos. Trazendo para o lado espiritual, guarda o seu coração. Talvez você fez um pedido a Deus e de repente ele não aconteceu, irmãos. Toma cuidado para você não ficar revoltado. Por isso que Jesus falou o segredo de orar sempre. É um dever, é uma obrigação orar sempre e nunca desfalecer. Não é orar de vez em quando, é ter uma vida de oração, uma vida no altar de Deus. Amém, pessoal? Perseverar, não aconteceu, não, vou perseverar, depois vou chegar mais nesse entendimento. E aqui diz, rapaz, que ele não quis fazer justiça. E Jesus não disse: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Aí diz a palavra: mas depois disse consigo. Vou ler novamente isso. Isso aqui não preguei demais, mas veio outra revelação. Mas ele disse consigo. É interessante isso. Você vê como um camarada era egoísta. Ele não temia a Deus, irmãos. Não respeitava homem algum. Mas ele disse com ele mesmo: olha o ego.
Olha o que ele disse, que se preocupava com ele mesmo, não está preocupado com os outros, tinha pena dos outros. Ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Diga glória a Deus aí, pessoal. Amém. Irmão, mais alto, diga glória a Deus. Amém. Amém. Irmão, isso aqui é para nós. Essa mulher perseverou em oração, irmãos. Ela insistiu, lembrando, não tinha ninguém por ela não, pessoal. Essa mulher não tinha advogado do lado dela não, mas ela tinha um Deus, irmãos. Ela acreditava na lei, ela acreditava na palavra. Não, ele vai ter que me fazer justiça. Ele vai ter que me fazer justiça. E o juiz, ele disse para ele mesmo: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas vou ter que jogar a causa dessa mulher. Vou ter que dar um jeito nessa mulher, porque senão ela fica me importunando aqui, fica me perturbando aqui. Vou ter que jogar a causa, até porque ela não venha mais aqui. Aí Jesus diz no versículo 6: e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Para você entender melhor essa aqui, vamos fazer uma ilustração. Imagine uma família. Imagine, por exemplo, um casal. Está lá na sua casinha e tal, e de repente, umas 4 vezes por semana, ou todos os dias, dependendo da casa. Tem casa que é todos os dias, tem casa que é de vez em quando, tem casa que é as 3 vezes por semana. Chega sempre gente lá: oi fulano, tudo bem? Até então, tranquilo. Faz tempo que a gente não se vê, um colega, né? Um vizinho, um amigo. Aí a pessoa chega lá: tudo bem, pode entrar, vamos tomar um café e tal. Tudo bem. Aí no outro dia de novo, a pessoa: ô fulano, tá? Depois de novo: ô fulano, ô fulano. Aí acontece, na maioria das vezes acontece, que a mulher vai para a cozinha. Aí vai fazer café, vai fazer comida. É ou não é verdade? Aí vai chegar um momento que a mulher vai falar: eu não sou empregado não. Porque a pessoa vem de vez em quando, mas todo dia, toda hora, 4 vezes por semana, eu não tenho privacidade. Se o marido não tiver entendimento, o que vai acontecer? Vai começar a ter discussão, irmãos. Porque a mulher está sendo feita de empregada. De vez em quando, tudo bem. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ser constantes nas casas dos outros. Isso é bíblico, está lá em Provérbios. Imagine, chega um momento que a pessoa: não quero mais. Por quê? Já está sendo importunada, ela quer ter privacidade. De vez em quando, sei lá, fazer uma visitinha, tudo bem. Amém, pessoal? Chega um momento que a pessoa fala assim: olha, não está aguentando mais. Só que com Deus é diferente. Com Deus, quando você for bater lá na porta dele em oração: Senhor, estou aqui de novo. Senhor, estou aqui de novo, hein? No outro dia: Senhor, estou aqui de novo, hein? Você acha que Deus vai fechar a porta? Será que Deus não vai te atender? Bati, abre, se usar. Amém, pessoal? Deus não vai falar assim para Jesus, né? Ô filho, de novo essa pessoa aqui. De novo o Robertinho, de novo a Maria aqui. Não! Ele quer ser importunado. Porque o próprio Senhor Jesus disse: ouviu o que diz o injusto juiz. Se o juiz atendeu, ele que é inimigo, pecador, imagine o Deus Todo-Poderoso, que é amoroso. Amém? Que é o nosso juiz. E temos um advogado, Jesus Cristo, irmãos. Por isso que você tem que chegar diante dele todos os dias. Mas já falei com ele, será que Deus me ouviu? Irmão, persevera, insista mais um pouquinho. Um exemplo: quando o advogado vai, eu sou leigo nisso, mas quando o advogado vai defender alguém, ele vai porque ele conhece a lei. Amém, pessoal? E ele conhecendo a lei, ele vai diante do juiz lá apresentar a causa. Irmão, você precisa conhecer o que te pertence. Aquela mulher, ela estava lutando pelos seus direitos. Irmãos, é direito você ter cura. Está na palavra, Jesus já levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Diga glória a Deus. É direito seu a salvação da sua família, se você crê em Jesus. É direito para você Deus suprir as suas necessidades, é trabalhar com o suor do teu rosto, com o trabalho das tuas mãos. É direito seu de alguém, porque Deus falou: não é bom como esteja só, como também a mulher. O que Deus uniu não separa o homem, é direito seu.
Eu sou limitado aqui, mas o Espírito Santo está falando com você. O que você tem que fazer é chegar diante de Deus. Senhor, eu estou aqui de novo. Senhor, o Senhor tem que julgar essa causa. Senhor, o Senhor tem que me fazer justiça. Eu estou sendo lesado aqui, Senhor. Minha saúde está sendo lesada, meu filho, meu coração. Senhor, a tua palavra diz que eu fui curado. O Senhor tem que julgar essa causa em nome de Jesus, julgar contra o meu adversário. Senhor, é meu marido que virou a cabeça, é minha esposa, é o meu filho, Senhor, que está transformado. Eu sou limitado, mas Deus está falando com você. Você precisa conhecer aí a palavra e chegar diante do Senhor. Senhor, eu estou desempregado, Senhor, não tem nada na minha casa, mas o Senhor diz que eu comeria do sol do teu rosto, trabalho nas tuas mãos, Senhor, faz-me justiça. Eu quero, Senhor. Amém, pessoal? Então você tem que chegar diante de Deus e perseverar em oração, insistir, bater. Ele não vai fechar a porta na sua cara. Ele não vai virar as costas para você. Ele, pelo contrário, ele quer ser importunado. Porque, irmãos, ele agrada ouvir a tua voz. Quem chega de novo para conversar comigo, vai fazer um pedido, como Deus gosta disso. Ainda mais quando você fala, meu Deus, em nome de Jesus, aí que o coração dele alegra mesmo. Amém, pessoal? Em nome do Filho dele. Irmãos, chega diante de Deus e persevere, insista. Jesus está dando aqui um exemplo, mas tem gente que desfalece. Tem gente que não ora mais, não persevera mais por aquela bênção, por aquela promessa, por aquela palavra. Senhor, eu estou só. Senhor, eu preciso de alguém. Irmãos, Deus deu a Eva para Adão porque ele sentiu necessidade. Quando ele não sentiu necessidade, irmãos, até então foi tranquilo, irmãos. Você pode perceber que Deus não, quando Deus criou Adão, Deus não preparou a Eva para ele de imediato. Pode perceber isso na Bíblia. Mas quando ele começou a dar o nome para os animais, ele já começou a sentir necessidade, porque o leão tinha leão. Amém, pessoal? Ele estava sozinho, de repente despertou aquele desejo, e a Bíblia diz, né? Não despertei o meu amor até que eu queira. O livro de Cantares diz isso, capítulo 2. Despertou aquele amor, e Deus preparou. Amém, pessoal? Então você tem que chegar diante de Deus. Deus, eu estou sozinha. Deus, eu estou sozinho. Sim, eu preciso dessa bênção. Em nome de Jesus, se despertou no seu coração, insista. Acho que eu vou morrer titia para titia, morrer para titia. Para com isso, irmãos. Nunca é tarde. Você sabia que Abraão, irmãos, depois que Sara morreu, ele casou de novo? Casou com mais de 100, se eu não me engano, 120 e poucos anos, 130 e poucos anos ele tinha. Já pensou? E teve filhos e filhas. Oh, glória a Deus! A bênção de Deus dá muito mais além daquele pedido, não pensamos, irmãos. Amém? Então chega diante de Deus, insista. Deus, eu quero essa bênção. Pai, a tua palavra diz isso. Pai. E vai acontecer um milagre. Não fica chateado com Deus, não. Deus não me atende logo. Toma cuidado com a ansiedade. Ela vai te abater. Fica tranquilo. Olha o versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-se depressa fará o quê? Justiça, irmãos. Irmão, Deus faz justiça aos seus escolhidos. João 15,16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Eu vos nomei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Louvado seja Deus. Você é um escolhido dele. Então Deus vai fazer justiça. Tem gente que acha que Deus está demorando. Não, irmãos. O tempo dele é o momento certo, é a hora certa. A Bíblia diz que Ele trabalha para aquele que nele espera. Deus está caprichando, Deus está trabalhando. Deus tem o melhor para você. Então, o que você vai fazer? Perseverar. Persevere pela sua cura, meu irmão. Minha irmã, persevere pela libertação da sua casa. Persevere pela prosperidade, que é dom de Deus. Persevere pela sua vida sentimental. Persevere pela salvação da sua casa. Está lá diante de Deus. Deus, você prometeu, é minha casa. Eu creio no Senhor Jesus. Pai, está aqui de novo, hein? Meu filho é herança do Senhor. Pai, está ali, não está. Deus é diferente dos homens. Se isso acontecer com uma pessoa todo dia na casa dela, batendo na porta dela, a pessoa vai dizer: essa pessoa é chata demais, hein? Essa pessoa, misericórdia, essa pessoa não se toca. É ou não é verdade? Não vamos ser hipócritas, irmãos. Se isso acontecer todo dia, já pensou todo dia,
pastor Odair, eu estou chegando aí, viu? Aí bate lá na porta, tudo bem, de início é tranquilo, mas depois de novo, no outro dia de novo, chegar um momento, misericórdia, quer ter privacidade, amém, pessoal? Mas Jesus é diferente, você pode chegar lá todos os dias, depressa Ele vai fazer justiça na sua vida. Você que clama Ele de dia e de noite, em outras palavras, você que persevera em oração, em nome de Jesus Cristo. Aí você vai ver a bênção acontecer, você vai ver o milagre acontecer. E diz o finalzinho do versículo 8: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus fala isso. E quando vier o Filho do Homem, por que Jesus diz, achará fé na terra? Porque muitos irão deixar de orar e vão desfalecer, vão desanimar, vão desistir. Que não seja você essa pessoa. Persevere, irmãos. É o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha, aquela viúva disse: Senhor, julga a minha causa. Tem uma causa na justiça, irmãos? Daqui a palavra. Chega diante de Deus, aquela viúva ficou lá no pé do juiz, ficou, insistiu, e a causa dela foi julgada. Senhor, eu tenho uma causa na justiça. Senhor, você sabe que eu tenho direito, eu estou sendo lesado. Senhor, humanamente falando, eu não tenho condições, porque a pessoa, meu Deus, é uma pessoa importante lá, e está tentando prejudicar, me lesar, mas é um juiz. E é, irmãos, em nome de Jesus Cristo. O Deus que você serve é tremendo. Amém, pessoal? É poderoso, é glorioso. Essa palavra Deus colocou no meu coração, irmãos. Insista, persevere. Ele não vai virar as costas para você. E depressa Ele vai fazer justiça na sua vida. Deus vai te abençoar em todas as áreas. Persevere pela palavra que Ele te deu, na promessa que Ele te deu. E chega diante de Deus todos os dias: eis-me aqui de novo, Senhor. Eis-me aqui. E Ele vai se alegrar. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte.